Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre uma, uma particularidade minha, até vamos dizer assim, de certa maneira. Deixa eu só ajeitar as coisinhas aqui. Mas eu achei que, que seria importante gravar esse vídeo falando sobre uma coisa que na verdade é mais um achadinho daqueles que você tem quando você já está perto dos 50 anos de idade e que demora muito tempo para você descobrir. Às vezes é lógico que essas descobertas elas podem ser muito bem orientadas, vamos dizer assim, por profissionais da saúde, no caso os psicólogos, né? Que podem obviamente nos orientar e ajudar a gente a chegar mais rápido nessas conclusões, quando obviamente é, as nossas dificuldades psicológicas acabam nos forçando a ter que enveredar por essas descobertas, né? Levando em consideração que as dificuldades psicológicas são uma realidade hoje em dia, né, nesse mundo que a gente vive, e especialmente, né, porque cada vez mais, né, é premente essa necessidade de a gente ter uma orientação emocional, né? Isso é muito importante. Porque senão, quando a gente, e por que eu digo isso, né? Porque às vezes a gente demora muito tempo para perceber algumas coisas na vida da gente e, na maioria das vezes, isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso deslanchar na vida, né? Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa a respeito das dificuldades do trabalho, de se ganhar dinheiro, de, de como a vida ela é desafiante em vários sentidos, mas especialmente no sentido econômico. E, e obviamente, por outro lado, por exemplo, a gente que já tem algum conhecimento sobre a manipulação energética, vamos dizer assim, a gente sabe muito bem que a natureza ela é próspera. Então a prosperidade ela está por aí. A questão às vezes é que você não consegue, na verdade, ter um desenvolvimento como você gostaria, porque na maioria das vezes a gente também, mesmo sendo próspero, a gente acaba às vezes é, perdendo dinheiro, sabe? Ou não sabe guardar, ou esbanja, ou acontece alguma coisa, tipo um carro quebra, alguma coisa, e aí você toda vez está enforcado com alguma coisa, está sempre tentando recuperar o dinheiro, ter dinheiro para isso, ter dinheiro para aquilo. Às vezes está tudo bem na tua vida e aí acontece alguma coisa, você perde um monte de dinheiro que você tinha acumulado por um tempo grande, sabe? E a gente, obviamente, estava conversando sobre isso. E uma amiga minha, psicóloga, certa vez, junguiana, me disse o seguinte: olha, isso tem muito a ver. Ela trabalha com constelação familiar e ela está falando que isso tem muito a ver com a força que a gente deve receber do nosso pai, no caso, né? Da força masculina, que na psicologia eles chamam de ânimos, né? Então a gente teria a ânima e o ânimos. Então a ânima é a força feminina, né? Vamos dizer assim, e o ânimos a força masculina. E dizia ela que ah, o pai, né, tem a função no núcleo familiar de empoderar o filho, né? Ou seja, de dar condições enfim, da forma com que o masculino conduz uma criança, isso ajuda a criança a desbravar o mundo, né? Então ela falava que o pai normalmente é que dá a força para o filho ter coragem na vida, né? Ou a filha ter coragem, se jogar, enfrentar as dificuldades, os desafios da vida, né? E aí diz que quando existe desequilíbrio nessa energia, é comum que os adultos, né,
tenham dificuldade de encontrar os seus próprios caminhos na vida. E na maioria das vezes eles acabam tendo uma certa sina do desperdício, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa de você ficar flutuante com esse negócio de prosperidade, de trabalho, né? E aí eu estou falando especificamente da prosperidade econômica, né? Que tem a ver com dinheiro. Então diz que essa sombra, vamos dizer assim, essa dificuldade desses enfrentamentos na vida, né, faz a gente ter um comportamento às vezes perdulário e às vezes, né, parece que tem uma coisa que persegue a gente, não dá para entender e a gente acaba da mesma maneira não conseguindo ter uma estabilidade financeira na vida, né? E conversando com uma amiga que já tinha me referido, né, no começo desse vídeo, a gente estava falando sobre isso. E especialmente, isso era um evento que acontecia muito mais, eu acho que é mais pro lado da minha geração, não que isso não aconteça mais, mas acredito que acontecia mais na minha geração, porque era mais comum que as mães, né, tivessem mais filhos do que tem hoje, né? Então, por exemplo, eu sou de uma família de 4 filhos, né? Mas era normal, por exemplo, na minha época de criança, que você saísse à rua e a mãe que tinha menos filhos tinha 3, assim. Então era 5 aqui, 7 ali, 8 lá, 11 ali, 5 aqui, 4 lá, enfim. E, obviamente, quando você tem dentro da família um número maior de pessoas, né, especialmente de crianças, existiam umas dinâmicas que aconteciam naturalmente para você se destacar entre os irmãos, né? Então, geralmente as mães daquela época, pelo menos era o costume, e eu via isso muito, né? Meio que parecia a Branca de Neve e os Sete Anões, sabe? Assim, tem o zangado, tem sabe? Cada um tem a sua característica emocional. Então era bem comum isso na nossa época e pelo menos que eu me lembro, né, dos meus amigos e tal. Não sei se isso era só na minha cidade, mas tinha isso. Era uma coisa de, não, esse aqui ele é pequeno, assim, ele é miudinho mesmo. Ou, não, aquele ali é muito arteiro. Não, aquele lá ele é muito inteligente. Aquele lá, nossa, é muito preguiçoso. Aquele menino ali é muito burro, né? Ele é assim mesmo, coitado, ele é meio devagarzinho, assim. O pessoal falava assim, então ia de certa maneira tagueando os filhos segundo as suas características. E conversando com essa amiga, a gente estava discutindo sobre essas dificuldades da vida e aí eu acabei me lembrando desse papo com a psicóloga e dessa coisa do desequilíbrio da força masculina. E é impressionante que a gente foi fazendo uns levantamentos, né? E chegando numa conclusão de que quanto isso nos afetava, especificamente nesse caso particular, quanto que isso nos afetava. E aí a gente ficou tão surpreendido com os resultados que a gente começou a fazer uma análise mais profunda de todos os nossos comportamentos durante a vida e de todas as pessoas com as quais a gente se relacionava. E pasmem, é um negócio assustador. É um negócio assustador que, muito mais potente do que uma simples constatação, vamos dizer assim, a gente acabou chegando à conclusão que existia uma coisa em comum com todas as pessoas que a gente se relacionava. E essa coisa comum era especificamente, tinha relação com a figura do pai, de algum jeito. O pai da tal pessoa foi embora, o pai da tal pessoa desapareceu, o pai da tal pessoa com que tal, eu fui trabalhar assim, bebia muito, e aí ele não ficava em casa. O pai de fulano, de tal pessoa, que também conheci, era uma pessoa muito violenta e não ficava muito em casa, não dava muita atenção aos filhos, enfim.
A gente foi chegando à conclusão de que, de uma maneira ou de outra, todos os pais estavam de alguma forma ausentes na criação dos filhos, né? Por exemplo, no meu caso específico, meu pai trabalhava todos os dias das 7 às 5 e meia, mais ou menos. Então eu me lembro do meu pai sair umas 4h30 de casa, né, para chegar no trabalho, e ele voltava em casa umas 7 horas. Praticamente eu via o meu pai à noite ou no domingo, né? Então, e a gente ali crescendo, e praticamente a função de educar era da mãe, né? Mas especificamente falando dessas dinâmicas que rolavam dentro das famílias, especificamente rolou na minha família, a gente estava conjecturando a respeito de a gente estava conjecturando que é a respeito de que, por exemplo, em função da posição em que você nasceu, quero dizer, se você era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto filho, né? Obviamente a família, conforme ia aumentando, a dinâmica dessa família também ia mudando. E aí, naturalmente, quando você se dava por conta, né? Quer dizer, que você começar a despertar que você era dos elementos daquela família, naturalmente, você tinha que procurar o teu espaço. Então, obviamente, você ia se desenvolver ou ia desenvolver alguma coisa, na maioria das vezes, que pudesse te destacar dos outros, né? Então, esse daqui gosta muito de estudar, aquele ali não gosta nada de estudar. Aquele ali, nossa, ele desenha que é uma maravilha. Às vezes nem desenhava, né, direito, mas, nossa, mas ele é um desenhista maravilhoso e não sei o quê. E, especificamente nisso, que parece uma bobagem, tem uma coisa que é uma certa tirania na nossa criação, no sentido de uma maldade, vamos dizer assim, inconsciente, que era praticada pelos nossos tutores na época, que era justamente condicionar o nosso raciocínio, né? Criar uma mente condicionada em função desses tratamentos. Eu, por exemplo, na minha época de criança, tinha o estigma de ser o menino bonzinho, né? E é engraçado, e hoje, por exemplo, com 50 anos, eu consigo perceber muito bem o quanto isso me atrapalhou na minha vida. Porque qual que foi a dinâmica hoje que eu, mais maduro, consegui perceber? Que quando você recebe durante muito tempo esse tipo de estímulo, quer dizer, você acaba condicionando a sua mente a um determinado tipo de comportamento. Então, por exemplo, quando você pega uma criança e fala, esse menino é muito inteligente, nossa, ele é muito estudioso, não sei o que lá, e aí de repente, essa criança, anos mais tarde, ela por algum motivo, por exemplo, não consegue passar no vestibular, entende, da vida, isso para ela tem um peso, mas tão violentamente grande, e uma frustração tão violenta, porque necessariamente o fato dela ser estudiosa não obrigatoriamente garante que ela vá ter boas notas na escola. Necessariamente não. Por quê? Porque depende muito da capacidade específica daquela criança. Entende? Então, a própria criança, de certa maneira, acaba criando uma expectativa sobre si própria, na tentativa de dar uma satisfação para aquelas pessoas as quais ela admira. Então, por exemplo, no meu caso, falando do bonzinho, isso me atrapalhou demais, especificamente porque o que começou a condicionar na minha cabeça? Que quando eu me comportava como um menino bonzinho, eu recebia a atenção dos adultos. Eu era olhado. E aí, naturalmente, naquela coisa de tentar se destacar dentro do meu grupamento familiar, eu comecei a perceber que por muito tempo eu me comportava de forma bonzinho. E essa forma bonzinho, obrigatoriamente, fazia com que eu procurasse pessoas mais velhas, muito mais velhas,
E eu me lembro, né? Eu era um menino bonzinho, só andava com velho, só falava papo de velho, só fazia coisa de velho. Por quê? Porque todas as vezes que eu falava com uma pessoa mais velha e me comportava como um menino bonzinho, as pessoas, os adultos, olhavam para mim. Aqui eu preciso fazer uma ressalva que naquela época, pelo menos na minha família, as coisas não eram fáceis não. Meu pai e minha mãe, eles fizeram o melhor que eles puderam e eles trabalharam duramente para conseguir sustentar 4 filhos na década de 80. Era um negócio, começo da década de 80, era um negócio complicadíssimo. E eles, sabe, literalmente comeram pão que o diabo amassou com o rabo para poder sustentar e cuidar dessas crianças, desses filhos, para que a gente pudesse, de alguma maneira, ter alguma segurança, visto que naquela época, eu pelo menos percebo, hoje vejo isso, né? A criança não tinha muita garantia de nada, não. Sabe? Hoje em dia, por exemplo, a criação dos filhos, ela é muito mais acompanhada do que antigamente. Mas muito mais. Hoje, assim, as mães e os pais, por mais que vocês achem que não, elas ficam muito em cima as mães e os pais são muito pedantes em cima dos filhos, é o tempo inteiro em cima do filho, sabendo o que o filho está fazendo, o que o filho não está fazendo, pedindo satisfação, opinião, dando pitaco na vida do filho. Isso é um porre, é muito chato, sabe? A criança acaba até, acho que se desenvolvendo menos até por conta sabe, dessa coisa melosa, grudenta de pai e mãe em cima de filho. Eu me lembro que, por exemplo, era outra época, isso não é uma coisa legal, mas era assim que era. Crianças com 10 anos já estavam trabalhando. Eu mesmo tenho minha carteira de trabalho, tirei com 11. Entende? Então era muito diferente, sabe? E assim, como também tinha muito mais doenças acometendo as crianças, era assim, criança é um negócio muito importante, todo mundo biriri bororó, mas, sabe, era diferente, o relacionamento com a criança era diferente. A criança meio que tinha uma importância menor, acredito, sabe? Pelo menos essa era a minha impressão. Porque você via que todas as mães tinham um monte de filho, todas as mães tentavam, que nem umas galinhas choca, proteger esses filhos, educar esses filhos, cuidar desses filhos, mas por mais que elas tentassem, era muito filho para cuidar, sabe? Então, assim, você estava mexendo com um, o outro estava perdido na rua. Quando você ia atrás do da rua, esse daqui já tinha subido na árvore. Era um negócio, era uma loucura, sabe? E de certa maneira, né, essa soltura dos filhos, de certa maneira, permitia que eles ganhassem autonomia, né? Então, por exemplo, e aí a gente sempre soube disso. Quando você chegava aos 15, 16 anos vivo, poxa, você falava, pô, o cara é um sobrevivente. Por quê? Porque já tinha acontecido de tudo, sabe? Já tinha acontecido de tudo. Eu me lembro uma vez que o meu irmão, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, meu irmão devia ter uns 11 anos, sempre foi muito estudioso e tal, até hoje é estudioso. E na época, meu pai apareceu, eu não sei de onde apareceu, acho que foi meu pai que apareceu com uma bicicleta sem pneu, sem corrente, sem breque. Era uma bicicleta que só tinha os aros, o quadro e o guidão, mais nada. E aí na rua da minha casa tinha uma descidinha de leve, não sei o que tem. Ele simplesmente catou essa bicicleta e falou assim, eu vou aprender a andar de bicicleta. E aí ele pegou e começou a segurar no guidão, botar o pé no chão assim, apoiado com as pernas assim no cano da bicicleta. E não sei o que lá, a bicicleta começou a embalar, ele não sei o que, biriri, bororó, ele foi descendo aquela descidinha, foi meio tentando se equilibrar, meio que conseguindo e descendo, chegou lá embaixo. Tinha uma avenida que cruzava, ele simplesmente invadiu a avenida com aquela bicicleta e aí ele bateu a bicicleta no eixo traseiro de um caminhão basculante. E aí no que ele bateu, obviamente, ele bateu na lateral do pneu, o caminhão estava em movimento, ele bateu na lateral do pneu, a bicicleta se desmanchou ali, ele bateu no pneu e caiu para trás. Se ele tivesse, tipo,
o caminhão tivesse 1 segundo atrasado, ele teria caído debaixo do eixo traseiro do caminhão. Minha mãe não ia ficar nem sabendo, por exemplo. Entende? Então era isso o tempo inteiro. Aí, por exemplo, eu me lembro da molecada correndo atrás de pipas, se enfiando nas grades de portão, se rasgando, ferro de construção entrando na perna. Isso, e assim, na maioria das vezes a gente não contava para a mãe, né? Porque se contasse para a mãe, a gente sabia que ia apanhar. Enfim, estou dando aqui esses exemplos só para vocês perceberem que era diferente. Era um negócio assim meio... Era muito diferente do que é hoje, né? Mas, voltando no papo do bonzinho, na tentativa de procurar um destaque nessa condição de criança que não sabe o que está acontecendo no mundo, apenas ele precisa brincar e precisa da atenção do adulto e ao mesmo tempo não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo, não sabe quem ele é, não sabe nada. Eu acabei meio que condicionado com essa coisa, porque eu percebia, por exemplo, hoje eu olho para trás e consigo analisar desse jeito, mas eu percebia que para mim me dava uma certa satisfação quando, por exemplo, uma pessoa mais velha enfiava a mão no bolso e porque eu havia feito alguma coisa me dava uma moeda, sabe? Ou então passava a mão na minha cabeça, né? Porque eu era pequenininho, daí miudinho assim na época. Aí passava a mão na minha cabeça, eu achava aquilo, nossa, né? Interessante. Aí o que acontece? Quando você quando você se dá conta, você já é um adolescente, está trabalhando, está correndo atrás da vida, está indo atrás das coisas e tal. Só que você se condicionou durante muito tempo a esse tipo de comportamento. O que vai acontecer fatalmente na tua vida é que você vai ser uma pessoa extremamente autoexigente. Por quê? Porque você tem que fazer o melhor que você pode para você receber um agrado. E aí você tem uma autocobrança tão violenta, mas tão violenta, por quê? Porque você precisa ser um menino bonzinho. E aí esse ser um menino bonzinho está implícito não ser um fracasso, não fracassar. Obviamente, a gente questionando isso tem sempre dois lados. Um lado de que, obviamente, essa autocobrança faz a gente ficar muito bom em muitas coisas que a gente faz na vida. Mas isso não é garantia de que você vai ser bem remunerado. Por quê? Porque você sempre está entregando mais do que você deveria. O tempo inteiro você entrega mais do que deveria. Porque você precisa, antes de tudo, agradar aos outros. E isso acaba virando um problema na tua vida, né? Por quê? Porque você sempre está, antes que tudo, primeiro que nada, se comportando como um menino carente que precisa de atenção. Então, assim, você vai morrer de medo de chatear as pessoas. Você não vai querer, em hipótese nenhuma, frustrar as intenções do outro, as opiniões do outro. Então, por exemplo, eu me lembro de muitas vezes quando era criança, às vezes eu escutava gente com papo brabo, assim, sabe? Gente chata, gente falando coisa que você não queria ouvir, e você não saber se colocar no mundo, não saber falar, não é assim não, isso aí é mentira que você está falando, é viagem, sabe? Então eu me lembro muitas vezes me comportar desse jeito, por quê? Porque não tinha uma força dentro de mim que fizesse me colocar no mundo, entende? E foi suando sangue, literalmente, que eu aprendi muitas coisas ainda que fui corrigindo ao longo da minha vida. E conversando, né, nesse papo que eu estava com essa amiga a respeito disso, acabou me vindo um insight que eu achei muito importante, que seria esse, né, que a gente precisa compreender que, por exemplo, essas falas condicionantes da nossa infância, elas são muito tiranas, elas têm uma crueldade muito grande com a gente. Obviamente que elas não eram intencionais, a gente não tinha consciência disso, mas de algum jeito ela molda a gente. E assim, da mesma maneira que eu estou dando um exemplo do menino bonzinho, existem outros exemplos do menino estudioso, do menino, do gordinho, sabe? Do menino feio,
do menino ou da menina, né? Não importa. Ela é quietinha. Então, por exemplo, criando, né? Na criança, esse estigma de ela tem que, sabe, ser comportadinha, ibiriri bororó. Então isso lá no futuro, lá na tua vida adulta, vai te gerar problemas psicológicos muito sérios, muito sérios. Porque é muito simples a questão. Quando você sai na fase de criança e entra na fase adulta, não tem um protocolo do tipo, ó, beleza, chegou, agora passou, tá aqui o certificado, agora você já é adulto ou não sei o que lá. Não, para você é um contínuo, sabe? Então, assim, não tem esse momento de ruptura. E aí o que acontece às vezes é que a gente está aí com 40 anos e se comportando, né, como uma criança. Por quê? Porque a grande questão é que como essa criança te dá prazer, ou seja, te dá satisfação porque ela é recompensada por causa das frases condicionantes que ela recebeu, ela fica no protagonismo o tempo inteiro da tua vida. Então é curioso que parece que o adulto, ele nunca aparece, porque a criança está assumindo uma carga psicoemocional que não é dela, mas ela precisa estar ativa porque ela é a única fonte de manifestação de coisa boa dentro desse adulto. Então a criança que devia ficar guardada lá no emocional passado, né? no psíquico do passado, onde eu tenho uma admiração muito grande pela minha criança interior, pela criança que eu fui, pelas coisas que eu fiz como criança, biriri, bororó, mas compreender na vida adulta que isso era uma criança, e uma criança tinha suas limitações, tinha suas dificuldades, e essa criança não tem que assumir o protagonismo da tua vida adulta, e ela nem tem que, assim, ela tem que estar lá no lugar dela, no lugar específico dela, sendo respeitada lá. E não, essa criança não tem que estar protagonizando a tua vida atual. Por quê? Porque ela é uma parte da tua vida, ela não é a tua vida. A questão é que todas as vezes que você se relaciona, quem vem na frente é essa criança, assumindo, vamos dizer assim, o comportamento que o adulto não consegue assumir. Por quê? Porque a criança está há mais tempo na brincadeira e a criança há mais tempo ela consegue manipular e administrar a situação para ela receber aquilo para o qual ela foi condicionada. Entende? Então aí o que acontece? Depois de psicólogo, depois de ralar o peito, depois se lascar um monte de jeito possível e imaginável, que não cabe aqui ao vídeo, mas enfim, num dado momento da minha vida eu comecei a perceber que eu precisava mudar isso. Eu precisava de vez em quando acessar a minha criança, né? E dizer para ela que a partir de agora eu assumiria a minha vida e que sim, eu protegeria aquela criança. Eu, adulto, daria atenção àquela criança para que aquela criança ficasse resguardada dentro de mim. Afinal de contas, meu corpo havia crescido, eu havia me expandido e, obviamente, eu englobo essa criança. Entende? Aí essa criança não precisa ser protagonista da minha existência, mas sim ser uma parte importante da minha existência, que tem que ficar resguardada dentro de mim. Bom, a partir do momento dessa conclusão, vamos dizer assim, a respeito disso, eu naturalmente comecei a mudar o meu comportamento do tipo, não, eu preciso proteger essa criança, eu preciso fazer com que essa criança tenha a sua seguridade, a sua autonomia, né, resguardada, no sentido de autonomia de criança, entende? Ou seja, ela não precisa fazer coisas que não são de criança, entende? Então, nesse sentido, por exemplo, essa criança não tem que trabalhar. Entende? Ela não tem que trabalhar estando com... Ela tem que estar lá como criança, fazendo as coisas de criança, sendo feliz como criança, entende? E não sendo explorada, entende? Como
que era o que acontecia no passado. Tem um poema da Cora Coralina, porque a Cora Coralina até fala no livro dela que a poetisa Cora Coralina, né, de Goiás, falava que na época dela a irmã mais velha ficava incumbida de criar os filhos, né, e ela tinha que ser chamada de Sinhá Dona Mana, ou seja, a filha, né, mais velha deveria cuidar dos irmãos mais novos, porque a mãe estava obviamente envolvida com as parições, né? Literalmente, porque não tinha método anticoncepcional na época e a mulher estava o tempo inteiro parindo, o tempo inteiro a mulher estava grávida, fazendo filho, porque era do jeito que era, né? Desse jeito. E aí, naturalmente, alguém tinha que cuidar das crianças. E é interessante a gente poder olhar para essa nossa criança interna e ter uma atitude de preservação dessa criança. Porque a partir do momento que você chega a essa conclusão, você naturalmente pode tomar uma atitude de preservação dessa criança e, obviamente, em situações que virão no futuro, você tem a condição de se colocar no mundo, né, e não deixar a criança protagonizar, porque se ela protagonizar a situação, ela vai querer o quê? Ela vai tentar ser boazinha, né, ela vai tentar fazer de algum jeito para receber uma atenção, para receber um carinho, para receber uma recompensa. E aí, naturalmente, quando você estiver fazendo isso, fatalmente você está fazendo mal feito, no sentido de que vai se lascar. Entende? E ao passo que quando você olha para essa criança e fala, tá bem, essa criança não sabe negociar, essa criança não sabe se colocar, essa criança tem uma tendência muito forte de fazer alguma coisa para receber uma recompensa emocional, né? Então eu preciso preservar essa criança, ou seja, o teu adulto ele assume a função, né, de conduzir aquela determinada situação que você se envolve. Desculpe. E aí, a partir disso, ele começa, então, a protagonizar mais a vida, né? Ou seja, você começa a assumir a tua vida de adulto e mudar esses comportamentos e cessar com esses abusos. E isso, de certa maneira, acaba preservando essa criança interior, que ela vai ficar naturalmente bem guardadinha e segura, né, no lugarzinho dela. E não que ela tenha que ser esquecida, abandonada, muito pelo contrário, ela vai ficar muito mais resguardada, podendo continuar a ser aquela criança, né, que ela foi, né? E por outro lado, agora, nesse momento da tua fase adulta, você seja o adulto que respeita essa criança, né? E eu estou falando isso porque é muito comum, por exemplo, nesses casos da criança boazinha, né, ele é muito bonzinho, ela é muito boazinha, de você ter uma dificuldade de não assumir a tua vida, entende? Então, por mais que às vezes você é uma pessoa muito próspera, você consegue bons trabalhos, você ganha dinheiro, você tem sempre, as pessoas gostam de você, sempre te chamam para fazer isso ou aquilo, e aí o dinheiro chega, e não sei o que, aí tá tudo bem, aí de repente acontece alguma coisa e você perde tudo. E aí você começa tudo de novo, não sei o que lá, e batalhar, e não sei o que, e arrumar emprego, não sei o que lá, para começar a juntar tudo de novo. E aí você não entende por que a tua vida, você passa por isso na tua vida. E aí a dica que eu vou te dar é, você deveria refletir sobre, porque fatalmente a tua criança interna está protagonizando a situação. E aí o que ela está fazendo? Ela está tentando de algum jeito criar um mecanismo para que ela possa receber recompensas. Entende? Então, você vai dar um jeito de fazer alguma bobeada em algum momento, né? Ou seja, a tua criança interna vai fazer alguma travessura com você que você não vai se dar conta.
Tipo, botar fogo na casa. E aí quando vê, você vai ter que construir uma casa do zero. E aí você vai ter que gastar dinheiro de novo, literalmente. Sabe? Tipo assim, ai, sei lá, tava mexendo no celular e bati com o carro, arregacei o carro, tive um prejuízo de 20 mil reais, sei lá. Que era um dinheiro que eu não podia, que eu não tinha, que não existia, enfim, eu tive que me virar. Entende? Por quê? Porque a criança interna, ela tá fazendo sempre essas travessuras com a gente, né? E como ela é uma parte tão presente dentro da gente, a gente não se dá conta que é ela que está assumindo determinadas situações, né? Então a gente não percebe a atitude dela, a atividade dela dentro da gente. E então, para concluir, é isso. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo olhar com mais clareza para a minha criança interna e percebo quando ela está sendo ameaçada. Eu percebo, por exemplo, quando ela está sendo desrespeitada. Eu percebo, por exemplo, quando ela está tentando se manifestar e criar algum subterfúgio para ser amada. Hoje eu consigo ver isso mais claro. E aí, automaticamente, o adulto, que é muito mais forte, né, ele consegue controlar essa situação, né, e cercear, vamos dizer assim, até a palavra seria boa, cercear melhor essa criança, mais essa criança, para que ela esteja contida de certa maneira, né? Porque tem momento que a criança tem que ser contida e tá tudo certo, sabe? Acho que a gente tem que chegar nessa conclusão, a gente tem que normalizar esse tipo de pensamento ainda hoje em dia. Mas acho que a ideia aqui, pelo menos, da gente desse exemplo, né, dessa história de vida que eu estou contando para vocês, justamente para a gente pensar que às vezes o pai, a mãe, o tutor, né, ele sem perceber, ele acaba agindo de maneira tirânica com os filhos, na criação dos filhos, né? Condicionando, fazendo, por exemplo, tem pai, tem mãe que tem controle absurdo, excessivo em cima do filho, achando que, por exemplo, se eu cobrar, se eu for duro com ele, não sei o que, ele vai ser alguém na vida. Pode ser, mas isso não vai funcionar para sempre. Porque também quando, na maioria das vezes, você faz um tipo de cobrança excessiva, na verdade você está dizendo para esse filho que no futuro ele sempre vai precisar de uma cobrança excessiva para fazer as coisas que ele precisa fazer na vida, entendeu? Então, por exemplo, outro tipo de atividade de, de atitude que eu acho que de um modo geral, né? Acho que as atitudes que elas são atitudes emocionais, que têm apelos emocionais, elas são as mais perigosas. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma, uma, uma condução de pai e de mãe por uma imposição física. Então, você não é porque que manda, que não sei o que lá, isso também não é legal se não tiver espaço de diálogo para a criança. Acho que tem a hora que tem que ter, sim, a imposição, é assim porque eu quero e aqui é o que eu mando e pronto. E eu acho que também tem que ter a hora do respeito e do diálogo, né? Acho que é isso. E aí, assim, se tivesse uma receitinha de bolo pra gente seguir, seria maravilhoso. Não tem. Os pais sempre vão tentar dar o melhor que podem para os seus filhos, isso é o normal. Mas cabe também uma reflexão para a gente saber se não está viajando na maionese, né, e fazendo coisas que sejam literalmente absurdas, né? Mas para que a gente comece, né, a observar dos dois lados. Se você, pai ou mãe, tem esse tipo de comportamento, reflita sobre. E se você é uma pessoa que está na vida e está percebendo sempre uma atividade recorrente na sua vida, sempre uma coisa acontecendo, eu sugiro que você procure um profissional da saúde, sabe? Um psicólogo. Tem psicólogos aí até mais baratos. Tem psicólogo muito gente boa que atende muito paciente de graça, sabe? Então, assim, vá procurar.
Não fique achando que tá tudo bem o tempo inteiro, porque você vai acabar descobrindo coisa do arco da velha a respeito da sua vida. Mas, especialmente, procure refletir sobre atividades recorrentes na tua vida, sabe? Coisas que sempre acontecem com você. Isso, na verdade, pode ser um indício de que tem boi na linha aí, sabe? Tem alguma coisa que esteja te atrapalhando e talvez seja um condicionamento infantil dessas tiranias corriqueiras da criação de filho, que não temos como escapar, né? Porque hoje em dia, mesmo com toda tanta teoria que tem aí, né? ah, é muito complicado. É muito complicado. Entende? E de mais a mais, aquela história, né? Se teoria resolvesse tudo, né? A gente não precisava nem reencarnar, né? Não precisava nem vir aqui pra Terra. Não precisava. Porque era só ficar lá em algum lugar, lá lendo livro, que a gente já ficava bom, né? Se eu, por exemplo, se ler livros resolvesse a nossa parada, as teorias resolvessem a nossa parada, a gente não precisava prestar vestibular. Era só comprar um monte de livro de engenharia, ler e sair por aí projetando coisas. Então, assim, tem a parte que é a parte hardcore, que é a parte física que tem que acontecer. Tem que ter a parte da ralação, sim, porque infelizmente é assim que a gente aprende. Então não tem jeito. É acertando, errando, é tentando, é fracassando de novo, e depois opa, acertando e melhorando, aperfeiçoando, lapidando, e aí a gente chega em algum lugar, entende? Então a vida é assim, tá tudo certo, mas fica aqui esse excerto, né? essa pequena reflexão. E enfim, se vocês puderem, comente aí pra gente continuar de algum jeito repercutir essa informação, que eu acho que devia ser uma informação de cunho público, porque, gente, você vive 70 anos, você demora 50, 40 para perceber isso, é surreal, né, gente? É muito complicado, é um preço muito alto que a gente paga, e na maioria das vezes a gente tem culpa de nada, pelo menos, né, numa visão sumária, assim, a gente não está sabendo de nada, não tem culpa de nada, mas está vivendo essa situação, tá bom? Então fica aí a reflexão, obrigado por estarem comigo e a gente se vê em breve, tá bom? Até, boa semana.